E aí, humanidade, boa tarde. Boa tarde, gente, tudo jóia? Só antes de qualquer coisa, para quem não me conhece, muito prazer, Rogério Lacerda. Por favor. Elson, também quem não me conhece, né? Eu já falei rapidinho, já instalei as coisas ali. Elson, também sou professor de matemática. Nós dois vamos dividir a turma aí com vocês, tá joia? Essa turma vocês vão ter aula conosco, né? Agora, antes disso, antes da gente começar mesmo com a geometria propriamente dita, digamos assim, só curiosidade. Eu gostaria de saber quem aqui desta turma está tendo hoje a primeira aula aqui na reciclagem, só para eu saber só para eu saber me situar. Ótimo. Seguinte, para quem está chegando agora aqui conosco, a gente tem algumas filosofias de trabalho um pouquinho diferente do convencional. O pessoal que já teve aula aqui, sabe como é que funciona o esquema. Beleza? Quem está começando agora, só apresentar alguns detalhes. Primeira coisa, sugestão fortíssima. Existem diversas formas de aprender. Tem gente que aprende escrevendo, tem gente que aprende falando, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende vendo, tem gente que aprende por osmose, por telepatia. Tem diversas formas de aprender, tá ligado? Sugestão para as aulas aqui na reciclagem. Brother, quer aprender matemática? Cruza os braços, solta o lápis, olha para frente e esquece o resto do mundo. Professor, mas eu gosto de copiar porque depois eu vou estudar em casa. Tecnologia, modernidade, existe um negócio chamado celular. Ele serve, além de servir para falar, ele serve para tirar foto também. Então, fiquem à vontade. Quem ainda não está no grupo da turma, nós vamos inserir no grupo da turma. Todas as turmas aqui da reciclagem têm um grupo no WhatsApp, tá joia? E neste grupo a galera fica mandando foto, fica trocando ideia, fica mandando exercício, entendeu? Então, quer ter o registro do quadro? De boa, tira uma fotinha. Quando chegar em casa, dá uma olhada nos desenhos e copia. Se quiser copiar também, não tem problema algum, tá bom? Não vou tirar ponto de ninguém se você não copiar. Se você resolver copiar. Só que na escola é desse jeito, tem que falar e tirar ponto. Mas na escola eu tô fazendo uma brincadeira, eu acho que eles sabem. Mas o negócio é o seguinte, por favor, não se preocupem. Por quê? Aqui na reciclagem, nosso estilo de aula, 90% do que a gente explica não tá aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não está aqui no quadro, não. Aqui no quadro só vem 10% da nossa aula. Se você se preocupar em ficar copiando tudo, fatalmente você vai perder a principal parte. Professor, mas eu sempre aprendi copiando. Por favor, os ex-alunos aí, quem já teve algum curso aqui na reciclagem, quem chegou aqui na reciclagem e tinha o hábito de ficar copiando praticamente tudo, só para saber. Beleza. A pergunta é, destes, quem continua com este hábito achando que é melhor do que ficar prestando atenção? Todos abaixaram a mão. Então, é sério, confia, testa, beleza? Seguinte, vou entregar aqui, me ajuda aqui, meu brother. Vou entregar uma listinha aqui, vai lá, beleza. Que é uma listinha que vocês vão se divertir no início. Tipo, não tem aquele coquetel, palavras cruzadas e tal. Isso daí vai ser como as palavras cruzadas que vocês vão utilizar nestas primeiras semanas do curso, tá bom? É uma listinha que tem questões de geometria plana. É a parte de geometria plana que a gente vai começar o curso desta forma, com a geometria plana. Você pode passar, peguei 2, 3, beleza. Opa. 1, 2, 3. Acho que tem uma que tá meio soltinho, né? Qual é? Essa daí. Daqui. Todo mundo recebeu aí de boa? Beleza? Ótimo. Negócio seguinte, deixa eu só colocar aqui. Hoje é dia 3, né? Verifica o ar-condicionado. Tá com meio estranho. Ah, não tá explicado. Não, a tampinha aqui, ó. Ela tá no aqui. Ó, assim.
a minha tava presa. Daqui a pouco a gente vai ter que subir essa temperatura. Sai nas duas, aí às vezes tá Vocês estavam um pouquinho frio aí, né? Aí egoísmo, velho. Compartilha com a sala. Tava direto na testa das duas aí, né, velho? Vamos lá. Só uma coisa que eu quero conversar com vocês: geometria. Aula. Outra coisa importantíssima. Por favor, levanta a mão de novo quem está tendo a primeira aula hoje. Eu quero olhar para o rosto de cada um para saber exatamente, para ficar marcando vocês. Sério, eu estou marcando agora vocês. Por que eu já estou marcando logo vocês? Quem aqui quer medicina? É a maioria. Quem já fez cursinho pré-vestibular? A maioria. No cursinho acontece uma coisa que a gente procura evitar ao máximo aqui dentro, que é: será que eu vou perguntar alguma coisa? Porque a gente fica com receio das pessoas olharem pra gente com aquela cara de bunda, do tipo: nossa, que dúvida idiota. Ou então, isso aí acontece principalmente na escola. Gente, conscientizem-se de uma coisa: aqui na reciclagem não interessa se a sua dúvida é por que 1 mais 1 é 2. Pessoal, pensei que 1 mais 1 era 11. Porque afinal de contas eu vi minha avó jogando bingo e o cara falava 2 patinhos na lagoa, 2 e 2, 22. E aí você ficou com dúvida disso. É idiota? Não tô nem aí. Não é idiota. Algumas pessoas já aprenderam alguns conteúdos, outras pessoas não. Só curiosidade: quem aqui tem dificuldade com geometria? Pessoal, todo mundo, né? Porque senão não estaria aqui. Não, é sério. Perceba, tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo no mesmo barco. Então, por favor, não hesite em fazer uma pergunta. Vocês vão perceber já hoje que você pode se sentir hiper à vontade de fazer qualquer questionamento. E podem ter certeza absoluta: se tem uma coisa que nós não admitimos aqui na reciclagem, é piadinha com dúvida do outro, brother. Sem chance. A diferença entre uma pessoa que sabe o conteúdo e a outra que tem dificuldade é muito simples. Uma delas já teve a oportunidade de aprender, a outra ainda não teve. E não se preocupe, aqui ela vai ter. Aqui ela vai ter. Só uma coisa, eu estou falando duro desse jeito, não é porque a gente vai ficar dando porrada, escambar papo, não, mas realmente isso daí, nós somos assim, nós não cedemos em hipótese alguma nisso daí. Os professores, eu e o Elson vamos ser responsáveis, né, por essa turma. Gente, pergunta antes da aula, depois da aula, tendo tempo, manda no grupo. Não está conseguindo resolver o exercício? Manda no grupo, não fica com vergonha não. Usem o grupo. Vocês no cursinho, vocês ficam meia hora esperando o monitor para tirar uma dúvida. Vocês têm 20 monitores aqui, velho. Vocês têm 20 monitores. Tem uma questão que você não sabe, ela sabe. Tem outra questão que ela não sabe, ela sabe. Tem outra questão que ela não sabe, você sabe. O que vocês preferem? Os 3 para casa com as dúvidas ou os 3 aprenderem as 3 questões? E lembre-se, concorrente não é a pessoa que está do teu lado, não. Concorrente é a pessoa que está lá fora. Aqui não tem esse papo de concorrente, não. Aqui não tem esse papo de concorrente. Nessa filosofia, por exemplo, no primeiro semestre tinha uma aluna lá de Águas Claras que ela entrou com uma dificuldade absurda, ficava mandando mensagem. Você viu? Eu recebi a notícia ontem que ela passou agora para medicina, lá em Rio Verde. Entendeu? Então, tipo assim, o que ela fazia? Alguém sabe essa questão? Alguém sabe essa questão? Às vezes o povo fica até 2 horas da manhã, um discutindo com o outro a questão. Velho, use e abuse, beleza? Mas agora, deixando de lero-lero, eu quero começar aqui. Algum voluntário? Para eu fazer umas perguntas. Tem umas perguntas e algumas respostas muito simples. Algum voluntário? Posso escolher um voluntário então? Posso? Vou escolher um voluntário. Vou escolher. Você balançou a mão assim, vai ser você. Ele fez assim. É igual leilão, né? Leilão, você coça assim, a mulher. Tipo assim, deu lance. Qual é o seu nome? Vinícius. Idade? 17. Altura? 7.
Massa. Beleza. Vamos colocar aqui 17. Cadê? 17, 1,72, 65. Qual é o nome mesmo, Vinícius? Isso. Tá vendo aqui todo mundo? Sim. Presta atenção. Imagine a seguinte conversa. Qual é seu nome? Vinícius. Idade: 17 metros. Altura: 1,72 quilos. Massa: 65 anos. A pergunta é: faz algum sentido essa conversa? Quer saber um dos grandes motivos que vocês têm dificuldade com geometria? É impressionante. Para vocês, geometria, o que interessa é o número para marcar no cartão, para acertar a questão e passar de ano. Quer aprender geometria? A partir de hoje, você nunca mais vai responder apenas um número. Exceto se você estiver dividindo duas grandezas com a mesma unidade. Por exemplo, tangente. Você divide comprimento por comprimento. Coeficiente de atrito. Você divide força por força. Isso não tem dimensão. Qualquer outra coisa tem uma unidade associada. Então, por favor, só uma coisa, Vinícius. Acabei pegando você para cobaia, mas sinceramente, uns 90% da galera aqui ia responder exatamente igual. Só ia mudar, obviamente, os valores. Eu duvido que quando alguém pergunta para você qual é a sua idade, pessoal, até porque não pergunta qual é a sua idade, já me perguntam quantos anos você tem. Então já fica subentendido qual é a unidade da resposta. Né? Pior de tudo, sabe o que é? Quanto você pesa? 65. Oh, cuti-cuti! Uai, desculpa. Unidade de peso é Newton. 65 newtons são aproximadamente 6,5 kg. 6,5 kg é um nenenzinho. Próxima vez que alguém te perguntar quanto é que você pesa, responda 650. É sério! É sério! Você tem 65 kg, se você considerar a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, você tem aproximadamente 650 newtons. Então, quando te perguntar quanto é que você pesa, responda 650. Não é 650? Você pesa? Você pesa 650, você tem 65 kg de massa. Então, por favor, quando vocês forem responder alguma coisa, é sério, gente, respondam a unidade. Se você quiser deixar até a quantidade de lado, deixe a quantidade de lado, mas se preocupa só com a unidade. Sabe por quê? Se você começar a se preocupar com a unidade, você vai perceber que 80% das fórmulas que vocês decoram, vocês vão jogar todas elas fora. E não interessa só de matemática, é matemática, química, física e escambau a 4. Por exemplo, só um exemplo, vocês decoram esta fórmula, Q igual a MC delta θ. Agora, se eu perguntar o que é o calor específico, qual é a unidade do calor específico, por que você não entende o que é calor específico? Por que você não compreende o que significa? Olha aqui, ó. Q sobre M vezes delta θ. Ou seja, o que é o calor específico? Qual a unidade? Qual a unidade? Joule, caloria, massa, grama, quilograma, variação da temperatura, desculpa, variação da temperatura, graus Celsius. O que significa então o calor específico? É a quantidade de calor necessário para você aquecer 1 grama de uma determinada substância em 1 grau Celsius, ou não é? Só um detalhe, você concorda que se você interpreta o que significa isso daqui, me desculpa, você faz esses problemas daqui tudo assim. É sério. Por exemplo, alguma coisa que tem um calor específico de 5 joules por grama grau Celsius. Por exemplo, 5 calorias, sei lá, depende da unidade que você está considerando. A pergunta é, como é que você faz para aquecer 5 gramas dessa coisa de 20 graus Celsius para 23 graus Celsius? Se o Czinho é de 6.
joules por vezes grama menos 1 vezes grau Celsius a menos 1. Gente, o que significa isso aqui? Cada grama não precisa de 100 joules? 5 gramas precisa de quanto? 30. Então são 30 joules para crescer 1 grau Celsius. Você não tem que aquecer em 3 graus Celsius? Vai dar quantos? 90 joules. Vocês concordam? Só tem um detalhe. Se você se preocupa com a unidade aqui, automaticamente, olá, boa tarde, tudo bom? Você automaticamente deduz a fórmula. Só tem uma coisa. Em geometria, isso acontece muitas vezes. Quer ver? Quem faz confusão aqui de área, volume, essas paradas? Principalmente lá em geometria espacial. Por que será que isso acontece? Estava eu no Casa Cor, sabe esses eventos de casa? Cheguei lá, né? Minha noiva trabalha com essas paradas. Aí eu cheguei lá, a mulher chegou. Olá, boa tarde. Este é o quarto da artista. Este quarto tem uma área de 45 metros e foi projetado pela arquiteta fulana de tal. Quando ela falou isso, a minha noiva já fez assim, ó. Tipo assim, cala a boca. Porque quando a mulher falou isso, eu fiquei imaginando. Como será que essa mulher dorme? Um quarto com 45 metros, isso para mim é uma linha com 45 metros de extensão. Quem aqui nunca ouviu uma pessoa dizendo: eu vou comprar um terreno ali de 200 metros? Não fala nem metros, é 200 metros. Quadrado, então esquece. Qual é a sua idade? 17 quilos. 17 quilogramas. É exatamente isso que acontece. Então, por favor, vamos aprender geometria? Primeira preocupação que você tem que ter: responda sempre com as unidades. Acordados? De boa todo mundo? Beleza? É claro, fica à vontade. Estamos aqui para isso. Seu UB, tem um Detran ali perto. Você pega um semáforo subindo o seu UB para ir para o estádio. Sinalização horizontal, estado no chão. A velocidade máxima é de 60 km. Parou aí? Tá lá? Não vi não. Sim. A última vez que eu olhei... Sério? Arrepio, aquela coisa toda, né? Você quer morrer. Velocidade de 60 km. Isso é distância, isso não é velocidade. Então, se você observar, as pessoas não se comunicam corretamente. Por quê? Porque desde a escola vão aprendendo o que o Eugênio falou. Pega o número que importa, o número que importa. Só que vocês vão perceber quanto que faz diferença prestar atenção no detalhe. Hoje eu estava dando aula para segundo ano de ensino médio. Diferença rapidinho, na mesma linha, sabe de qual? Quem já teve histórico de confundir, sabe que isso existe e confunde? Quem já fez esse erro na vida? E a galera que fabricou a própria, né? Na dúvida, já usou essa. Se você fizer o que o Rogério está falando de unidade de medida, isso daqui, uma delas é para calcular a área, não é? Unidade de medida de área. Metro quadrado, centímetro quadrado, se você tivesse que chutar qual das duas que vai dar uma unidade de metro quadrado ou de centímetro quadrado, você tem que chutar. É essa ou essa? De cima, pronto. Você nunca mais leva isso só porque você parou para pensar na unidade de medida. Você vê a galera fica tentando decorar as coisas sem sentido algum. Tá bom? Então presta muita atenção nessa unidade de medida, que é o segredo da geometria. Beleza? De boa, galera? Tranquilo. Deixa eu... Cadê a fundamenta aqui? Pessoal, então o negócio é o seguinte. Agora eu queria saber de vocês. Ah, e outra coisa, tá? Respondam sempre. Sempre, sempre, sempre. Por favor. Eu gosto sempre de dizer: responda se quiser. Mas só que você tem 3 opções. A primeira opção, você responde agora, erra, e em 2 minutos o professor te explica. A segunda opção, você responde em casa, erra, em 2 semanas você esclarece aquela sua dúvida. A terceira opção, você erra na prova. Você vai errar em algum dos momentos, aí você escolhe quanto que você quer errar. Errem bastante. Respondam sem medo de ser feliz. Não fica com vergonha de responder errado, não. A vergonha que você tem que ter é de não responder. Beleza? Responde o que der na tua telha. O que der na tua telha. Então, para começar, eu gostaria de saber, em geometria,
Existem 4 coisas que nós medimos. Em geometria existem 4 coisas que nós medimos. Eu quero saber o que são essas coisas. O que a gente mede em geometria? Falaram aqui a altura. Na verdade, a altura é um tipo de uma destas coisas. Lado, ângulo, apareceu primeiro. Ângulo. Uma das coisas que nós medimos é ângulo. Outra é área. Já apareceram 2, faltam 2. Volume é a terceira. Qual é a quarta? Perímetro é um tipo desta quarta, assim como a altura. Olá, boa tarde, tudo jóia? Pode chegando. A área da base é a área. Quem que... Mires, né? Aqui. Passa pra cá, por favor. Área, volume, ângulo, o que mais? Comprimento. Perfeito. São só essas 4 coisas que você vai medir, bicho. Ou você vai medir um ângulo, ou você vai medir um comprimento, ou você vai medir uma área, ou você vai medir um volume. Agora, sabe o que é o mais absurdo de tudo isso? Qual dos dois que está? O mais absurdo de tudo isso é isso aqui, quer ver? É ângulo. Esse aqui é o... Ó, guardado aí. Você tem aqui então o ângulo. Comprimento. Área. E volume. Tá aqui. Agora vocês querem ver o mais absurdo de tudo isso? Só para vocês perceberem e compreenderem por que muitos de vocês apresentam um pouco de dificuldade com geometria. Mas se você é um pouco, não sou eu. Quer ver? Vou fazer uma pergunta bem simples. O que é cada uma dessas coisas? Vocês vivem medindo o ângulo. Quanto é que mede aquele ângulo ali? 30. Não é? Quanto medem os ângulos de um triângulo equilátero? Quanto medem os ângulos de um triângulo equilátero? Os ângulos internos? 60 graus. Mas só que até ontem vocês respondiam como? 60. 60. Tô mentindo? Tô mentindo? Você respondia 60 ou você respondia 60 graus? Duvido. Beleza? Acontece. Responde pra mim, por favor. O que é um ângulo? Gente, quando fala em ângulo, vem alguma coisa na tua cabeça. Fala pra mim, o que vem? Ângulo é o quê? Não precisa dar definição formal não, tá? Ângulo. Distância entre uma reta e outra. Uma aresta e outra. Ângulo. Não, não é. Mas é por aí, é isso aí. Bora lá, vai falando, gente. O que é ângulo? Arco. Gente, uma das coisas mais elementares da geometria é ângulo. Agora me explica uma coisa. Como é que você quer aprender alguma coisa que tu não sabe nem o que é isso? Fala pra mim. Você se apaixona por uma pessoa que você nunca viu, que você não a compreende? Eu acho que não. Como é que tu quer aprender matemática então, criatura? Vamos entender o que é? Quer definição formal? Tá bom então. Definição formal de ângulo. É a união de duas semirretas com mesma origem. Eu vou falar uma frase que para mim ela é bem representativa. Eu quero saber o que vocês vão entender desta frase. O gráfico de uma função e da sua inversa, eles são simétricos em relação às retas suportes das bissetrizes dos quadrantes ímpares do plano cartesiano. Pergunta. Isso diz alguma coisa para vocês? Sabe o que eu estou querendo falar com tudo isso? Quer aprender alguma coisa? Primeiro entenda esta coisa no seu idioma. Trigonometria. O seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Eu duvido que você vira para o seu namorado ou para a sua namorada
e diz: meu amor, esse final de semana vamos no cinema, eu estou querendo me sentar adjacentezinho a você. Duvido! Duvido! Por que eu estou falando isso? Se você não usa o termo adjacente no seu dia a dia, por que você usa quando você vai estudar matemática? Primeiro use o seu idioma, velho. Não vai aprender matemática usando o mandarim, não. Usa o rogerês, usa o elcês, usa o isabelês, o rodriguês. Depois você traduz para o matematiquês. Então quer saber o que é ângulo? É a união de duas semi-retas de mesma origem. Não. A partir de hoje, o que é ângulo? É uma simples. Começa com A, gente. Vocês sabem. A. Isso, abertura. Isso é um ângulo. É uma abertura. Se você for mais chato, é uma abertura entre duas semi-retas. Só uma coisa. Temos um plano aqui, beleza? De boa, todo mundo está vendo o plano. Tem um plano e tem uma reta aqui. Qual é a interseção deste plano com esta reta? Tem sim. Você está vendo esse plano aqui? Está vendo esse plano? Eu quero agora que você imagine a seguinte situação. Você prestou o Enem, passou, foi para o Rio de Janeiro, está lá na praia, pegando um bronze. Eu quero que você se imagine lá deitada, lá naquela cadeira, pegando o sol e olhando para o céu. Eu quero que você imagine um plano passando 1.100 metros acima da sua cabeça, fazendo uma sombra, lá em Ipanema. Eu estou com um pedaço deste plano na minha mão, neste exato momento. O plano, ele não tem limite, ele continua cortando. Cuidado, abaixa a cabeça aí que ele pode cortar a sua cabeça. Ele está passando aí, não? Se eu abaixar aqui, eu mato. Ele continua passando, tem plano em tudo quanto é canto. E isso aqui é uma reta. Uma reta, ela não tem lugar onde ela começa e nem onde ela termina. Você tem a reta, você tem a semi-reta e você tem o segmento de reta. O segmento de reta, sim. Se eu perguntasse qual é a interseção deste segmento de reta, considerando, desprezando as dimensões, qual é a interseção desse segmento de reta com este plano, aí eu concordo, não teria interseção alguma. Mas a interseção desta reta com este plano, ela existe. Essa reta continua aqui e este plano continua aqui, e elas vão se cruzar por meio desse ponto. Esta reta aqui, ó, se ela continuar, ela vai sair lá na Índia. Ela sai na Índia porque ela está inclinada. Se tivesse em pé, sairia em Tóquio. Ela está inclinadinha, então vai sair lá na Índia. Mas a reta continua. O que é ângulo? É a união de duas semi-retas de mesma origem. Tá vendo isso aqui? Não é uma semi-reta? A semi-reta ela tem início, mas ela não tem fim. Para ficar mais claro ainda para vocês, está aqui, ó. Reta, semi-reta, pega duas semi-retas com a mesma origem. Isso aqui é um ângulo, mas é o quê? É uma abertura. Você concorda que é uma abertura entre duas semi-retas? Mas eu não vou colocar todas as definições formais, não. O que é ângulo? Resposta: abertura e fim de papo. De boa? Beleza? Agora eu quero saber o que é comprimento. Pessoal, vou passar aqui para vocês assinarem, tá joia? É, geometria aqui? É, né? Vou passar aqui para vocês poderem assinar aí, tá bom? Beleza? E tem da entrega de material também. Todo mundo recebeu, né? Então assina já as duas. Ou melhor, fazer o seguinte, para ficar mais... A entrega de material vai passando aqui. Essa postilhinha daí, tá bom? Então bora. Ângulo é o que? Abertura. Pergunto. O que é comprimento? Distância. Com licença. Comprimento é distância. Beleza. Tá vendo minha mão direita? Tá vendo minha mão esquerda? Estão vendo minhas duas mãos? Qual é a distância entre as minhas duas mãos? A distância entre as minhas duas mãos é este segmento de reta. A distância entre dois pontos quaisquer é dado por um segmento de reta. Pergunto:
Qual é o comprimento deste fio que eu estou segurando? É dado pela distância entre as minhas mãos? Então comprimento não é distância. O que é comprimento? Tamanho. Tamanho é algo muito vago. Quer ver como é muito vago? Quem aqui assiste de vez em quando as lutas de UFC? Quem assiste? Rodrigo luta, né, Rodrigo? Vai embora. Por exemplo, tá ligado o Brock Lesnar? Um bicho 3x4, um branquelão, tá ligado, Rodrigão? Né? Beleza? Tem um bicho lá gigantão. Você luta o quê? Kickbox? Amigo. Brother. Galera, tá ligado o Brock Lesnar? Velho, é um branquelão, velho. Um cara gigante. Imagina você, esse cara passando do teu lado. O que você vai falar? Caraca, o tamanho desse cara, velho. Agora imagina você numa partida de basquete que tem um cara magrinho com 2,20 metros de altura. O que você vai falar? Caraca, olha o tamanho dele. Agora lembre-se você quando era criança que você jogava bola lá na escolinha no Jardim 2. Aí o seu pai te levava para o clube no final de semana, vocês iam jogar no gramado. Você olhava para o campo e falava: caraca, olha o tamanho desse campão. Perceba que você está utilizando o tamanho para 3 coisas. E são 3 coisas completamente diferentes. Então quando a gente diz apenas tamanho, isso não quer dizer muita coisa. Tamanho de reta. Mas eu estou gostando, é por aí mesmo. O que é comprimento a partir de hoje? Tamanho da linha. Isso é comprimento. É o tamanho da linha. Qual é o comprimento desse fio? É o tamanho desse fio. Como é que você mede o tamanho desse fio? Estica e mede quantas unidades de comprimento você precisa para cobrir este fio todo. Então o comprimento é tamanho da linha. Por exemplo, fale para mim algumas coisas que representam o comprimento. Fala aí agora. Vocês falaram lá no início um monte de coisa. Altura, o que mais? Altura, bora gente. Largura. Bora pessoal, mais pessoas, bora. Aresta, comprimento da aresta de um cubo, por exemplo, de um poliedro. O que mais? Base de um retângulo, de um paralelogramo. Cuidado que a base pode ser a base de um prisma, de uma pirâmide. Aí deixa de ser unidade de comprimento. O que mais também tem? Um famoso perímetro. Lado. Por favor, responda para mim. O que é perímetro? É a soma dos lados de uma figura. Perfeito. Então respondam para mim, por gentileza. Como é que você mede o perímetro desta figura aqui? Escorregou. Melhor pegar o outro fio mais fininho. Aqui. Como é que vocês medem o perímetro desta figura aqui, por gentileza? Essa pergunta vai especialmente para todos vocês que definem perímetro como sendo a soma dos lados. Fala para mim, por favor. Como é que você mediria o perímetro desta figura daqui? Uma vez que o perímetro é a soma dos lados, você tem que pegar todos os lados desta figura e tem que somar todos os lados desta figura. Então, por gentileza, some e me diga qual é o perímetro disso daí? Olha a confusão que o Elcio comentou aí já aparecendo, né? Rola demais. Tem uma fórmula para isso, né? Agora vamos pegar aqueles que dizem que é a soma de todos os lados. Pergunto, quantos lados tem essa figura? Infinitos. São infinitos lados com o comprimento de cada lado tendendo a 0. Mas aí a gente já vai entrar na parte de cálculo, limite, escambar 4. Não vamos entrar nesses méritos. Quer saber o que é perímetro? Presta atenção. Quem gosta de ir pra roça? Vai pra fazenda, tudo, ficar lá no meio das vacas, andar a cavalo, quem gosta?
Eu me amarro, velho. Você se desliga do resto do universo. Sacou? Eu me amarro. Quer saber o que é perímetro? Tá ligado quando você tá chegando na fazenda? Não tem aqueles aramezinhos que coloca aqueles tocos de madeira? Sabe aqueles aramezinhos? Sabe o que é perímetro de alguma coisa? Pronto, é o tamanho daquele arame. Qual é o perímetro dessa circunferência aqui da cadeira? Simples. Você percebeu que ela está totalmente rodeada por esta linha branca? Então o que eu vou fazer? Vou tirar essa linha branca daqui. Tá vendo essa linha branca daqui? Tá aqui. Esquece a parte aqui. Tá vendo a linha branca aqui? Tá vendo aqui? O que é o perímetro desta cadeira aí, dessa circunferência? É o tamanho desta linha. Pergunto, perímetro é algo que você mede utilizando ângulo, comprimento, área e volume? Comprimento. Então perímetro é a unidade de comprimento, é uma grandeza de comprimento. Tudo bem até aqui? Tá claro para todo mundo? Então perímetro é o tamanho da linha. Só tem uma coisa. Se esta linha tem o formato de um retângulo, tá aqui? Tá aqui? Você não tem que calcular o comprimento total desta linha branca? Não vai ser esta dimensão linear do retângulo somada com esta dimensão linear do retângulo, com esta dimensão linear do retângulo, com esta dimensão linear do retângulo? Então, por favor, perímetro de uma figura é o comprimento da linha que delimita esta figura. Perímetro de um polígono é a soma do comprimento dos lados deste polígono. Mas só que nem toda figura é um polígono. Então, por favor, vamos parar de definir perímetro como sendo a soma dos lados. Não sabe nem soma do que dos lados, né? Um lado mede 3, o outro 4, o outro 5, o perímetro é 12. Não é assim? E a área? Base vezes altura sobre 2. 4 vezes 3 sobre 2 é 6. Olha só, o perímetro é 12 e a área é 6. Aí se eu perguntar, o que é maior? Tem gente que vai responder, o perímetro. Estou mentindo? Que se o perímetro é 12 e a área é 6? Vocês concordam que vai ter gente dizendo que o perímetro é maior? Aí eu pergunto para vocês, o que é maior? 60 quilos ou 50 anos? Como é que você vai comparar o que é maior que é menor com duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra? É exatamente isso que acontece quando você quer comparar perímetro com área. Você está comparando um negócio que mede em ano com outro que mede em quilogramas. Não faz o menor sentido. O problema é quando você desconsidera as unidades, você faz coisas absurdas como essas. Tá claro para todos? Sim? Agora responde para mim, o que é área? Pode dar a resposta que todo mundo está com vontade de dar. Pode falar, vai. Fala, todo mundo fala sempre isso. Área é o quê? É impressionante. O que é a área? Responde. Fala, alguém falou aí. Base vezes altura. É impressionante. Acontece? Velho, o que é a área? Base vezes altura. Me explica, pelo amor de Deus. Não. Quer aprender o que é a área? Todo mundo neste exato momento vai aprender o que é a área fazendo um simples movimento com a cabeça. Quer aprender o que é a área? Todo mundo neste momento, por favor, olha para o chão. Sério, olha aí. Tem gente que não está olhando, olha aí. Pronto, aprendeu o que é a área. O que vocês estão vendo aí no chão? Professor, eu estou vendo um monte de corações porque eu estou apaixonado. Não. O que você está vendo no chão, por favor? Vocês estão vendo que é um monte de circunferências? Vocês estão vendo um monte de quê? Quadradinho? Beleza. Agora responde para mim, o que é a área de uma superfície? É o número de quadradinhos que você precisa para revestir esta superfície. Isto é calcular a área de alguma coisa. Professor, peraí. Metro quadrado. Ah, é por isso? Imagina, né?
Imagina. O que você acha? Cadê? Então a área de uma figura é calcular a área, gente. É você calcular qual é o número de quadradinhos necessários para revestir aquela figura. Isto é área. Deixa eu ver como é que está o simancol de vocês, o bom senso de vocês. Área é número de quadradinhos. Chuta! O que é calcular volume de alguma coisa? Tá dentro. Mas seria o quê? A área é número de quadradinhos. O que seria volume? Número de cubinhos. Ah, é, faz sentido. A área é metro quadrado. E volume é o quê? Metro cúbico. Centímetro cúbico. E assim sucessivamente. Número de cubinhos. Só tem uma coisa, eu quero que vocês me digam agora as unidades que nós utilizamos para mensurar estas coisas. Bora, vamos lá. Ângulo. Quais são as unidades que nós utilizamos? Quais são as unidades que nós utilizamos para medir um ângulo? Vai? Graus e radianos. Só um comentário bem simples. Pensa num negócio que já nasceu errado. Você conhece alguma coisa que já nasceu errado? Se eu conheço, meu irmão. Não, é sério. É sério. Pensa numa coisa que já nasceu errada. Esse negócio é o grau, velho. Sabe por quê? A galera antigamente acreditava que a Terra demorava 360 dias para dar uma volta completa em torno do Sol. Então em um dia ela demora 1/360, né? Ela gira 1/360 do que ela tinha que girar. Aí pegou 1/360 de uma volta completa, é 1 grau. Então uma volta completa não são 360 fatias de 1/360? Aí a volta completa tem 360 graus. Agora eu pergunto, a Terra realmente demora 360 dias para dar uma volta completa em torno do Sol? Não, ela demora quantos dias? 365,25 dias, né? Não, pessoal, são 365 dias e 6 horas. 6 horas é 1/4, né? 1/4 é 0,25. Mas essas proporções aí, o pessoal pode fazer o treinamento básico posteriormente. Isso é esse tipo de agilidade que a gente vai ganhando no treinamento básico, tá joia? Mas só que não vai prejudicar em nada o curso de geometria, podem ficar tranquilos. Só um detalhe, para vocês terem ideia, eu na UNB fazendo uma disciplina chamada Variáveis Complexas, com Nigel Pitt. Você fez matéria com Nigel? É um bicho inglês, velho. Veio para aqui, para a UNB, para dar aula, na realidade para alinhar com a galera, mas tudo bem. Mas o cara era um excelente professor. Eu cheguei uma vez tendo aula de variáveis complexas com ele. Professor, o argumento desse número complexo aqui é de 60 graus, né? Ele, o quê? Deu 60 graus. Ele, o quê? Pi sobre 3. Ele, pi sobre 3. Pi sobre 3. O cara é tão rigoroso que ele não aceita outra unidade de ângulo a não ser radiano. Ele não aceita. Ele não aceita. Você fala grau pra ele, ele é como se você não tivesse falado bolhufas pro cara. Por quê? E faz sentido mesmo. E faz sentido. Mas aqui a gente vai falar grau, tá bom? Beleza? Pode ficar tranquilo. Não vou dar uma de Nigel, não. Você falou dele, uma das coisas que eu aprendi com ele, na hora que você ouve, você quer matar o cara. Mas uma das coisas que eu aprendi com ele que você chegava pra ele assim, você fazia questões, né? Aquelas questões de faculdade, você foi suave, alegria, total, né? Eu chegava pra ele e disse, professor, tá certa essa questão aqui? Aí ele, sotaque dele. Mas se você não tem certeza do que está certo, por que eu vou olhar? É desse jeito. Então assim, você aprende algumas coisas assim, nessas tiradas que ele dá, uma coisa assim. Até a forma como que você se relaciona com o seu exercício. Por que eu vou perguntar se está certo? Olha como isso está aberto.
eu não estou seguro do que eu estou fazendo. Aí quando você entende o que ele está falando, você muda completamente a postura. Você consegue chegar, professor, neste ponto aqui eu não sei o que fazer. Você pode me ajudar nessa parte? É muito legal esse tipo de coisa quando você tem um professor assim, às vezes, ele tem tudo o seu carrasco da sua vida, mas depois você para pra pensar, você aprende muita coisa legal com ele. É só uma coisa, lembrando disso, tenta, tá com dúvida, tá certo, o que está acontecendo, tenta ser preciso, tenta entender o que de fato aconteceu para você ali. Entendeu? Perfeito. Realmente você falou agora, eu fiquei lembrando. É desse jeito mesmo que eu quero fazer. Parece que ele voltou para lá. Ele me perdeu, um grande professor. Mas vamos lá, gente. Unidades de comprimento. Quais são as unidades de comprimento que vocês conhecem? Pode falar, bora, desempuxa aí. Metros, que mais? Vamos lá, gente. Centímetros, que mais? Decímetro, criatividade. Quilômetro, decâmetro, hectômetro, criatividade. Milímetro, criatividade. Gostei. Qual? Milhas. Ah, é, professor, os filmes lá americanos. Só uma pergunta, uma milha tem quantos metros? Não sabe? Próxima vez que vocês assistirem algum filme, você vai ver lá uma placa assim, ó. 10 miles. Aí na legenda vai aparecer lá não sei quantos quilômetros. Vocês vão pausar o filme. Se não for no cinema, é claro. Se for no Netflix, você pausa. E aí você me diz depois quantos metros tem uma milha. Beleza? É sério. Não vai dar o valor exato, mas o que interessa é você ter a aproximação. Eu não vou falar aqui quanto que é. Não vou falar. E quem souber não fala também não, hein? Porque não vai estragar a brincadeira. Vocês estão ligados que vocês já têm o NDB para quando for assistir uma série no Netflix. Beleza? Mas vamos lá. Pessoal, no Netflix eu não sei o que é isso, eu quero medicina. Sabe sim. Você tem um aplicativo instalado no celular que eu sei. Se liga. Então, metros, centímetros, decímetros, quilômetros, decâmetros. Agora criatividade, vamos lá para outras, vai, milhas, jardas, beleza, futebol americano. Tem outras duas bem clássicas, pés. Tem uma outra que vocês usam o tempo todo, polegadas. Agora olha que coisa estranha. Só uma pergunta. Polegada é unidade de comprimento diária? Pessoal, eu tenho um celular com a tela de 5 polegadas. Eu tenho uma TV lá em casa com 42 polegadas. Olha que absurdo. Nós falamos essas coisas e não fazemos a mínima ideia do que a gente está dizendo. Por favor, alguém me explique. Sério mesmo. Eu quero ver se tem alguém aqui na sala. E se tiver, parabéns mesmo. Mas isso daí é errado. Me explique, por favor, o que significa uma TV ter 42 polegadas. Diagonal. Alguém falou? Diagonal. Perfeito. O que é uma polegada? O que é um rei? Não sei o nome do cara. Eu costumo brincar que o nome dele é Narciso. Porque o cara tem que ser muito narcisista para ter feito isso. Mas tinha um rei que se achava. Ele falou, quem vai ser o padrão de unidade de comprimento? Sou eu. Sou eu. O que ele fez? Pegou o pé dele, mediu o comprimento do pé e falou, isso aqui é um pé. Sabe o avião quando está voando a 10 mil pés? Pois é, você pega o pé daquele rei lá, tira 10 mil xerox dele, sacou? Coloca um em cima do outro, vê até onde que está voando. O avião está voando a 10 mil pés. A polegada, 42 polegadas, você vai lá no dedo do rei, tem que ser o polegar, você vai no polegar do rei, arranca o polegar, tira 42 cópias desse polegar e vai colocando na diagonal da TV. Um celular que tem 5 polegadas significa o seguinte, ó, você está aqui o celular, a tela é de 5 polegadas, imagine a linha diagonal do celular. Uma polegada tem, essa daqui eu vou falar, tem aproximadamente 2,5 centímetros. Para ser mais preciso, 2,54 centímetros. O que significa o celular ter 5 polegadas?
Você vem aqui, ó, na diagonal dele e mede 1 polegada, 2 polegadas, 3 polegadas, 4 polegadas, 5 polegadas. A TV com 42 polegadas, você vem na TV com 42 polegadas e faz assim, ó, tá aqui a TV zona. Aí você vem aqui, ó, na diagonal da danadinha. Aí vai medindo. 1 polegada, 2 polegadas, 3 polegadas, 4 polegadas, dá 42 polegadas. Para você ter uma noção do que são 42 polegadas, 1 polegada tem 2,5 cm aproximadamente. Você conta 2,5 cm 42 vezes, ou você conta 42 2 vezes e meia. O dobro de 42 dá 84. A metade de 42 dá 21. 84 com 21 dá 105. Em outras palavras, isso aqui dá aproximadamente 105 centímetros. Pode chegar em casa, pegar a tua TV lá de 42 polegadas, meça o tamanho da diagonal dela com uma fita métrica, com a trena, o que você tiver lá para medir. Só tiver régua de 30 centímetros, vai de 30 em 30. Mas meça lá, você vai ver. Vai dar aproximadamente 105 centímetros. Na verdade dá um pouquinho mais do que isso, porque não são 2,50, não são 2,5, são 2,54. Mas a polegada é a unidade de comprimento. É o comprimento da diagonal da sua TV. Tudo bem até aqui? Beleza? Só uma pergunta. Se polegada é o comprimento da diagonal e quando a gente assiste a uma TV a gente vê uma imagem em 2 dimensões, como é que eu saio da polegada da minha TV para calcular a área da minha TV? Quem consegue calcular a área dessa TV aqui só sabendo que a diagonal mede 42 polegadas ou 105 centímetros? Agora eu quero saber quem é que me diz qual a área dessa TV. É a polegada vezes esse lado aqui, A polegada multiplicado por isso daqui. A questão é quanto mede isso aqui. Não, mas é isso aí. É isso que tem que rolar. É isso que tem que rolar. É isso aí. Eu quero sugestão. Aí vem a sua, ela vai pegar a tua ideia, vai juntar com a dela, vai juntar com a dele. Daqui a pouco a gente constrói alguma coisa. A diagonal do quadrado. Diagonal do quadrado. Do delhão de quadrado. O quadrado precisa ter os lados congruentes, né? Os lados iguais de mesma medida, é ou não é? A sua televisão, aqui embaixo é igual que tem aqui em cima? O tamanho? Não. O comprimento não é não. Diagonal do retângulo, como é que calcula a diagonal do retângulo? Não precisa calcular, você já tem. Se tivesse a proporção dos lados. E você tem. É do ângulo, é um ângulo reto, né? Tem um ângulo ali e você tem a proporção dos lados. Quer ver como vocês têm a proporção dos lados? Eu só vou escrever aqui, por favor, tá? Tipo, entrem no clima. Eu vou escrever aqui e vocês vão falar. Quer ver? Mas fala mesmo. Quer ver? Vocês já viram isso aqui na TV de vocês, ó? Pessoal, agora me explica. Sabe o que significa isso aqui? É dizer que se você pegar alguma unidade como padrão, a altura da sua TV tem 9 unidades deste cara como padrão e o comprimento da sua TV tem 16 unidades deste cara como padrão. E o triângulo, cadê quem foi que falou? Tá? Ela falou e você também falou o lance do ângulo reto, não foi? Esse triângulo é retângulo? 9 unidades de padrão, 16 unidades de padrão, comprimento da diagonal 105 centímetros. Vocês concordam que a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras aqui? Utilizando só o número, considerando que a quantidade de vai ser unidade de comprimento, mas você concorda que dessa forma eu consigo calcular o valor de x? Aí este pedaço não tem 9 partes de x, esse não tem 16 partes de x. Se você calcula o valor de x aqui, você vai calcular o comprimento total disso aqui e o comprimento total disso daqui. Aí você consegue calcular a área. A gente vai discutir isso daqui mais pra frente,
Eu só estou adiantando para vocês, para mostrar como, no dia a dia de vocês, nós temos geometria para tudo quanto é canto. E coisas tão simples como um celular, uma TV. A gente vê 42 polegadas, não faz a mínima ideia do que significa dizer que a TV tem 42 polegadas. Pode considerar que o ângulo que você cortou é de 45? Estamos começando a ter uma conversa bem interessante. Por favor, respondam a ela, sim ou não? Lógico que não. Mas não é o ângulo reto e a diagonal, tipo, tá dividido praticamente assim ao meio? Pegando foto. Pera aí, que eu quero que você repita uma palavra só. Qual a palavra que eu quero que você repita? Não, qual a palavra que eu quero que ela repita? Praticamente. Assim, ó, praticamente. Você ainda falou praticamente assim, ó. Praticamente. Por favor, mais uma vez, o que nós vamos fazer para aprender geometria? Um simples movimento com a cabeça. Qual é o movimento? Olha para o chão. Escolhe um quadrado. Traça a diagonal deste quadrado. Olha aí. Traça a diagonal deste quadrado. Pergunto, o ângulo que esta diagonal deste quadrado forma com o lado deste quadrado, ele mede 45 graus? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque os lados são iguais. Porque os lados são iguais e você tem um triângulo isósceles e retângulo. Ah, tá! No quadrado, traçou a diagonal, 45 graus para os dois lados. Por quê? Porque o quadrado tem todos os lados de mesma medida e tem um ângulo reto. Aí você vai ter, ó, no quadrado, L, ângulo de 90, traçou a diagonal. Já, tchau. Você concorda que esse lado tem mesma medida deste lado aqui? Não é um triângulo retângulo? Não é isósceles? A soma dos ângulos internos tem que dar quanto? Quanto que dá a soma dos ângulos internos no triângulo? Graus. Quanto que dá a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo? 180 graus. Melhorou muito obrigado. Quanto mede este ângulo aqui? 90 graus. Os dois lados não são congruentes, não tem a mesma medida? Então você concorda que esses dois ângulos precisam ter a mesma medida? Mas os dois ângulos juntos precisam inteirar quantos graus? 90 graus, que é o que falta? Mas se eles têm a mesma medida, não vai a metade para cada um? Então é 45 graus aqui e 45 graus aqui. Tudo bem, todo mundo? Agora fala para mim, isso aqui mede quanto? Resposta, não sei, mas dou minha cara a tapa que não mede 45 graus. Se tem um valor que você não pode dizer nem a pau que mede é 45 graus, é o valor que 98% dos exercícios vocês falam. Por que podemos dar a cara a tapa que não mede 45 graus? Simples. Este lado é diferente deste. Então com certeza esse ângulo aqui vai ser diferente daquele. O problema é divide praticamente ao meio. Perfeita a sua colocação. Tá vendo? Ela cometeu uma falha. Foi uma falha que todo mundo cometeu junto. Fala, responde. Eu garanto, vocês vão aprender muito mais do que estudando não sei quantas horas em casa. Respondam, falem mesmo. Falem um monte de abobrinha que tiver na cabeça de vocês. Pode falar, tudo à vontade. Algumas estão certas, outras estão erradas. Mas solta o verbo. Tudo bem até aqui? De boa todo mundo? Então a gente vai fazer essas discussões aqui posteriormente, tudo bem, gente? Beleza? Continuando aqui, voltando para as unidades. Unidade de área é o quê? Bora, gente. Unidade de área, vai? Resumindo, é os de cima lá quadrado. É isso mesmo. É os de cima quadrado, é tudo unidade de área. Metro quadrado. Centímetro quadrado. Me lembra de perguntar para a Príncipe uma coisa depois, por favor. A Príncipe é professora de língua portuguesa. Tem uma coisa que me incomoda demais nas unidades de comprimento. Quanto a unidade de massa é quilograma, né? Decigrama.
Não é? Ótimo. Em todas as unidades é quilo alguma coisa, deci alguma coisa, centi alguma coisa. Por que que na unidade de comprimento é decímetro? Por que não decímetro? Quilômetro, centímetro? Porque só nas unidades de comprimento você tem que colocar o acento. É sério, sério mesmo, é uma coisa que me incomoda. Não sei porquê. Não sei por que estou falando isso também, mas me incomoda. Só para compartilhar com vocês aqui, sabe? Com a agonia que eu tenho. Mas por que você coloca acento no centímetro, quilômetro, decímetro, hectômetro? Você concorda que nos outros não tem? Por que só essa tem? Certo, talvez a Brígida saiba explicar, não sei. Deve ter alguma coisa na etimologia da palavra. Não tem uma parada dessa? Né? Mas gostou uma beleza. Centímetro quadrado, o que mais? Decímetro quadrado. Existem outras unidades, tá bom? Que você não precisa usar quadrado. Quem me fala alguma aí bem famosa? Tem uma muito famosa. Isso. Hectares. Eis aqui uma unidade que o Enem adora trabalhar. Não tem as questões lá, não sei quantos hectares, blá blá blá? Eu não tenho. Agora eu quero ver. Um hectare equivale ao quê? Oi? 1000 metros quadrados? Não sei. Quem concorda com ela? Gente, opiniões. Aqui vocês podem errar, não é uma errada ou uma certa. Quem concorda com ela? Concorda? Pronto, começou. Bora, mais gente. Tem mais gente aí que concorda. Só ela? Quem discorda? Quem não acha nada? Quem acha alguma coisa diferente? São 10 mil. São quanto? 10 mil? 10 mil? O quê? Metros quadrados. 10 mil metros quadrados? Quilômetros. Quem concorda com ela? 10 mil metros quadrados. Alguém? Acho que nem ela está concordando, que ela já mudou já. É 10 mil metros quadrados mesmo, Isa? Não. Não? Você acha que é 10 mil metros quadrados? Ela ia concordando, mas a Isabela discordou, você está querendo discordar? Ah, tô na dúvida. Se você entender o que é um hectare e você souber o que é um hectômetro, você não precisa decorar. Quer ver como não? Pensa comigo. Hectare. Hectare. Área que tem a ver com área. Hectare. Você conhece alguma palavra que você usa, começa com ect? 10. Hectômetro. Hectômetro. A pergunta é: um hectômetro corresponde a quantos metros? Alguém lembra como é que faz a conversão? Um hectômetro. Um hectômetro é um outro cara que corresponde a 1000 metros. É o quilômetro. Um hectômetro. Gente, puxa do nome. Tem o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. O quilômetro vocês sabem, são 1000 metros. Decâmetro, lembra o quê? 10. O que sobra é o que sobra. É sério. Para quem não conhece ainda, é a teoria que diz o quê? O outro é o outro. E adotem essa filosofia. Quer ver? É sério, é uma estratégia que eu sempre usei na minha vida. Você tem que aprender monocotiledônia e dicotiledônia. Qual é a mais simples das duas? Monocotiledônia, né? O que eu faço? Eu aprendo tudo da monocotiledônia. Qualquer coisa que falar diferente é da dicotiledônia, velho. É sério, tem duas coisas para aprender. Eu vejo que é mais fácil e aprendo tudo dela. O que falar de diferente é da outra. Atenas e Esparta. Assistiu o filme 300. São os 300 de onde? São os 300 do Guará? São os 300 da Asa Sul? Não, são os 300 de onde? Os 300 de Esparta. Um monte de bicho parrudo. Falou em militar, exército. É o que? Atenas ou Esparta? Qualquer coisa que falar de diferente é Atenas. Falou de filosofia, política, é Atenas. O que eu faço? Eu vejo que é mais fácil, que falar diferente é do outro. Então o outro é o outro. Quilômetro é 1000 metros. Decâmetro são 10 metros. Quem é 100 metros? Hectômetro. Então o que é um hectare?
é 1 quadrado. Posso apagar aqui, gente, a nossa TV? Posso? Ah, entendi agora. Ninguém viu. Mas o que é um hectare? É isso aqui, ó, gente. 1 hectare é 1 quadrado com 1 hectômetro de lado. Só tem uma coisa, 1 hectômetro tem quantos metros? 100 metros. Então são 100 metros por 100 metros. Por favor, pega um quadrado de 100 metros por 100 metros e digam para mim, 1 hectare corresponde a quantos metros quadrados? Pergunto, você tem que decorar que 1 hectare são 10 mil metros quadrados? É o que eu costumo dizer. Quer decorar alguma coisa? Decora teu CPF. Pessoal, eu já decorei. Duvido que você decorou o tipo de eleitor. Quero ver. É sério, quer decorar alguma coisa? Decora teu tipo de eleitor, vai lá decorar. Depois que você decorar, decora teu CNH. Vai decorando esses números, nada a ver da tua vida. Mas não decora geometria não, pelo amor de Deus. Faz sentido 1 hectare corresponder a 10 mil metros quadrados? É 1 quadrado de 100 metros por 100 metros. E aí tem a noção do que são 100 metros. Por exemplo, daqui até o fundo da sala são aproximadamente 6 a 7 metros. 7 metros, aproximadamente. O que são 100 metros? Pega esta sala e imagina 10 salas até o fundo. Até lá. Vai atravessar a W3, 10 salas. Você já tem 70 metros. Estão faltando ainda 30 metros, né? Mais umas 4 salas. Né? 7 vezes 4, 28. Ou seja, imagine 14 salas para lá. Agora vira essa sala assim. E 14 salas para lá. Você está imaginando esse quadradão aqui? Ele vai chegar depois daquele balão lá, mais ou menos. Não tem aquele balão? Vai ficar mais ou menos entre o balão e a entrada do parque da cidade ali. Você está imaginando esse quadradão daqui? Eu estou imaginando? Isso é 1 hectare. Tenha noção. Tenha noção do tamanho das coisas. Se é uma coisa de área, se é de volume. Mas tenha noção, porque senão tudo se resume a cálculos que você não faz a mínima ideia que está calculando. Muitas vezes as pessoas, quando estão estudando matemática, o pessoal lê a questão de matemática, mal termina de ler e vai fazer conta. Se chegar uma pessoa e perguntar, vem cá, o que você está calculando? Parece que as pessoas respondem, não sei, mas é matemática, deixa eu calcular. Baixa a cabeça e está calculando. Quer ver a prova disso? Questão de função quadrática. Quando é que vocês têm certeza que estão acertando? Quando vai tirar a raiz de delta. Falta ficar na torcida lá. Inteiro. Tô mentindo? Se a raiz de delta dá inteiro, eu tô acertando. O que eu tô fazendo? Não faço a mínima ideia. Mas tá dando inteiro. Tá certo, tá certo. É assim que faz. Parou. Vamos entender, vamos compreender o que significa cada um deles. Tudo bem? Beleza? E unidade de volume? Quais são as unidades de volume? Metro cúbico. Antes de falar das unidades de volume, tem uma unidade de volume bem famosa, que não usa cúbico. Litro, né? Não quero saber quanto. Não quero saber quanto, tá? Não responda. Mas eu quero saber quem aqui tem segurança na hora de fazer aquela famosa conversão. 1 litro corresponde a alguma coisa cúbico. Não responda qual é. Mas eu quero saber aqui na sala quem tem segurança total na hora de fazer essa conversão. Por gentileza, levanta a mão, você não está tirando onda. Teve gente que fez assim, teve gente que fez assim. Tudo bem. Presta atenção aqui. Metro cúbico. O que mais? Centímetro cúbico. O que mais? Decímetro cúbico. Quilômetro cúbico. Vamos entender isso aqui agora? Alguém tem uma régua aí? Vamos prestar? Régua? Simples. Pronto. Muito obrigado. Todo mundo já viu uma régua, né? Quais são as unidades de comprimento que normalmente estão expressadas na régua? São 2, milímetro e centímetro. Quem é o centímetro?
É o grande, né? Mais ou menos essa distância entre os meus dois dedos aqui. Tudo bem, todo mundo? E que é um milímetro? É um cotoquinho bem aqui assim. É ou não é? Agora prestem muita atenção. Questão do Enem. 1 litro corresponde a, ou equivale a, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Prestem atenção. Calma, não responda. Foi essa pergunta que eu fiz que teve só uma pessoa que levantou a mão dizendo que tem segurança para responder. Isso não é demérito algum. Mas vocês vão perceber o quão absurdo é a forma com que a gente encara a geometria e o quão mais simples ela pode se transformar se você começar a compreender o que significa cada coisa. Todo mundo já viu uma régua? Todo mundo tem noção do que é um milímetro? O que é 1 centímetro? Mais ou menos aqui. 1 metro? Mais ou menos aqui. 1 quilômetro é chão para dedéu. E 1 decímetro? 10 decímetros. São 10 centímetros. Tudo bem? Mais ou menos aqui. 1 decímetro. De boa? Ótimo. O que é 1 milímetro cúbico? É um cubo com 1 milímetro de aresta. 1 milímetro pequenininho da régua. Imagina um cubinho com 1 milímetro de aresta. É uma caixinha bem pequenininha, todo mundo concorda? Ótimo. O que é 1 centímetro cúbico? É um cubo com 1 centímetro de aresta. Um centímetro. Isso é 1 centímetro cúbico. Todo mundo tá vendo? Tá vendo? O que é 1 decímetro cúbico? É um cubo com 1 decímetro de aresta. 10 centímetros. Vocês vão confiar na colega de vocês. Olha lá, de 0 até 10. 10 centímetros, não foi? Confie nela, 10 centímetros. 1 metro cúbico. Eu tenho 1,84 m, 2 metros vai dar mais ou menos aqui. Metade de 2 metros por aqui assim. 1 metro cúbico vai ser um cubo com 1 metro de aresta. Tá imaginando um cubo com 1 metro de aresta? Uma caixa que você pula para sentar nela? Tá imaginando essa caixona? Ótimo. 1 quilômetro cúbico. Under the dome. Tá imaginando? Beleza. Alguém aqui já teve a experiência de ir em um supermercado ou padaria comprar uma caixinha de 1 litro de leite? Alguém já foi? Todo mundo, né? Agora, por favor, eu quero fazer uma pergunta a todos vocês. Em qual destas 5 caixas cúbicas cabe, ou pelo menos faz sentido caber exatamente a quantidade de leite que tem dentro daquela caixinha? Por favor, fala para mim, pelo amor de Deus, em qual das caixas, eu vou equilibrar, em qual das caixas faz algum sentido? Então fala para mim, 1 litro corresponde a o quê? Decímetro. Ah, eu tenho que decorar que 1 litro é 1 decímetro. Vai decorar teu CPF. Ai, professor, eu já errei tanta questão falando que 1 litro é 1 metro cúbico. Desculpa, porque você não tem a menor noção de volume. Tô mentindo? Você precisa de uma caixa desse tamanho para encher essa caixa com uma caixinha de leite? Alguém aqui nunca viu material dourado? Por favor, eu quero uma promoção número 1. Ah, eu vou pegar só um refrigerante de 500. Quero um milkshake de 300. 300 o que, criatura? ml. Quanto que é 1 ml? Eu, quando era criança, eu acreditava que 1 ml era uma gota.
acreditava. O que é um ml? Sou só você. Oi? Sou só você. Só eu, meio doido mesmo. Sério, eu acreditava que o ml, ninguém acreditava que o ml era uma gota. Não, se fosse só você. Ah, bom, obrigado. Você também? O que é um ml, gente? É sério, vocês riram. O que é o ml? E aí? Vocês riram? Quantos ml tem uma gotinha de colírio? Ou quantas gotas tem no ml ou quantos ml tem uma gota? O que é maior? Uma gota ou um ml? Já que vocês viram. Um ml é maior? Beleza. Quantas vezes maior? Muito ou pouco? O dobro? O triplo? Acho que um ml tem 25 gotas, se eu não me engano. 25 gotas aproximadamente, um ml? Percebe que a pessoa estudou. Pra ter essa noção aí. Perfeito. Quer saber o que é um ml? Por favor, quem aqui na sala nunca brincou com um material dourado? Todo mundo já mexeu com esse cara? Então presta atenção aqui. Ah, não acredito que a gente vai aprender desenho na unidade. Não, aqui no curso de geometria não. Vocês aprendem isso daí no treinamento básico. O que? Treinamento básico faz isso? Faz. Primeira aula. Unidade. Junta 10 unidades, você tem uma dezena. Junta 10 dezenas, você tem uma centena. Então aqui tem 100 cubinhos desse aqui, concorda? Aí você junta 10 plaquinhas, 10 centenas, você tem uma unidade de milhar. Em outras palavras, prestem muita atenção nisso aqui. 1 decímetro cúbico é 1 litro. Todo mundo concorda? Mas só que em uma unidade de milhar não tem 1000 unidades. Então este volume que eu estou segurando na mão esquerda não corresponde a 1 milésimo deste grandão. Mas este grandão não é 1 litro. Isso aqui não é 1 milésimo do litro. Então isso aqui é 1 mililitro. Agora fala para mim, este cubo, a aresta dele mede quanto? 1 centímetro. Então fala para mim, por favor, o que é 1 ml? 1 centímetro cúbico. Isso é 1 ml. Me dê um refrigerante de 500 ml. É para já, senhor. Toma, 500 ml para você. 500 ml para você. Eu quero refrigerante de 1 litro, né? No Cinemark. Toma, 1 litro. Aí tem 500 ml de Coca-Cola. No caso é de madeira. O que são 500 ml? São 500 cubinhos desse aqui. Você não tem 500 cubinhos na mão? Aqui, ó. Ele tem 500 cubinhos na mão aqui, ó. Aqui, ó, 500 cubinhos. Qual é o problema? A gente calcula e não tem noção do que está calculando. Professor, eu quero dizer obrigado. Quer dizer que uma Coca-Cola de 2 litros é isso aqui? É aqui, ó. 2 litros de Coca, ó. Na minha mão. Ai, professor, é tão pouquinho. Mas a Coca é mais alta. Lógico, a área da secção é menor, ela sobe. Vocês nunca assistiram Eliana? Para calcular qual tem maior volume? Não tem uma parada dessa? Beleza? Então, por favor, por que eu estou falando essas abobrinhas todas? Gente, se preocupem com as unidades, vocês vão perceber que as coisas fazem sentido. Tudo bem? Beleza? Seguinte, deixa eu só colocar aqui. Decímetro quadrado, quilômetro quadrado. Agora vamos derrubar algumas fórmulas. Por favor. Vamos colocar o celular para trabalhar aí. Vamos colocar aqui a alternativa, né? Coloca o celular para trabalhar aí, por gentileza. Se vocês quiserem, vocês podem trabalhar coletivamente. É. Existe um grupo. Tem um grupo já. Quem é que já está no grupo aí? A pessoa mais bem posicionada. Perfeito. Foto. Pronto. Quem vai ser o fotógrafo da turma? Já vai escolhendo hoje, não é primeiro dia, mas com o tempo a gente escolhe. Beleza? Que a gente tira foto e posta no grupo. Pronto, acabou. Todo mundo tem acesso. Beleza? Oi? Ela já foi minha aluna, tô pensando aqui se eu maltrato ou não. Ela perguntou se a lista para trazer na próxima aula. Essa lista todinha para segunda-feira.
Tá doido não, né? Gente, olha só, essa lista daí é para vocês se divertirem. Quem quiser ir se divertindo, fique à vontade. Mas a gente, hoje, por exemplo, eu vou começar a falar agora aqui de cálculo de área de quadriláteros, entendeu? E de triângulo também. Automaticamente vocês já vão poder se divertir com algumas questões de área de quadrilátero, área de triângulo, área de polígono, coisas desse tipo. Beleza? Aí, como é que vai funcionar as aulas? Vocês estão vendo aqui eu falando. Não é porque eu sou o professor titular e o Elcio é o professor reserva, não existe aqui não. É porque a gente realmente vai dividir as turmas. Eu estarei com vocês às quartas-feiras e o Elcio estará com vocês às segundas-feiras. Tá joia? Então vocês vão ter aula com os dois professores, tá bom? Sendo que a gente vai seguir primeiramente com esta lista, beleza? Vocês vão receber outras listas também com exercícios do Enem. Podem ficar tranquilos. O negócio eu não quero colocar o carro na frente dos bois, sacou? Porque se a gente entregar tudo, daqui a pouco você... Não, deixa eu fazer logo as mais difíceis. Essas básicas eu já sei. Então vocês vão recebendo aos poucos. Porque eu tô ligado que galera que quer medicina é muito parada, tá ligado? Exercício. Aí não pode ter exercício na frente, eu vou fazer. Ainda mais quando eu duvido que você resolva. Esquece o resto da matéria que tem que estudar e fica só em função daquele exercício. Posso apagar, gente? Posso? Pessoal, já me esquecendo de uma coisa importante. Enquanto eu apago aqui, né? Essa turma de geometria, vocês viram, a gente está gravando essa primeira aula. Existem pessoas que não puderam vir. A gente vai postar essa primeira aula, caso vocês até mesmo queiram assistir novamente. Existem algumas vagas ainda, são poucas, mas existem algumas vagas. Caso vocês queiram, tem gente aqui, por exemplo, que está assistindo a aula sem ter se matriculado, né? Até falar comigo quem foi. Acho que foi você, né? Beleza? Entendeu? Então, se quiser chamar a gente ainda, vai ter possibilidade. Eu vou mandar o link na turma de vocês, tá bom? Para que vocês possam encaminhar para alguém, quiser dar uma olhada, tudo. E os treinamentos, para quem ainda não fez e tudo, os treinamentos eles começam nas... Aliás, começou hoje, né? Até um intermediário com a Albertinha. Em breve está começando também o básico. Daqui a 2 semanas começa o curso de Química também. A gente conseguiu estruturar o curso de Química para segundas-feiras à noite. Quem é o professor? Vai ser o Panda. Eu não escuto Panda. Oi? Por quê? Já tiveram aula com ele? Não. Pois é. Eu achei que você ia falar Paulo. Não, o Panda. O Paulo de Química? Paulo Santos? Sim, eu já trabalhei com ele. Entendeu? Conversei com o Pandinha. Entendeu? E... Porque assim, eu até cheguei... Inclusive faz parte dos objetivos mais para frente trazer sim o Paulo, porque aqui na reciclagem a nossa intenção é o quê? Ficar conversando com os professores que se adequam à filosofia. A gente não vai atrás de professor estrela, de professor bababá, não. A gente vai atrás de professores que se adequam à nossa filosofia de trabalho, que é o quê? Partir do básico. Por exemplo, o curso de física, de química. Eu conversei com o Panda e falei, Panda, é o seguinte, você está indo lá, vai montar o curso de Química, só tem uma coisa, como que você vai montar esse curso? Você que é professor, você que é competente, você que vai escolher. A única coisa que eu peço a você, brother, não atropele o conteúdo. Se até o Enem não vai dar para falar de físico-química, não fale de físico-química. Mas não ensine alguma coisa sem antes você ter trabalhado a base de forma consistente. Porque todos os cursos aqui da reciclagem a gente parte de uma base consistente para sair avançando. Então ele vai avançar até onde puder. Ele perguntou, Rogério, e eu posso fazer umas experiências lá dentro e tudo? Eu falei, rapaz, pode. Não explodir no prédio, não soltando um cheiro daqueles bizarros que saem às vezes do laboratório de química, fica à vontade, velho. Pode levar as paradas para você reagir à vontade lá, queimar o cabelo das mulheres lá, fica à vontade. Sexta à noite? Vai ser segunda-feira à noite. Alguns cursos, algumas pessoas vai chocar e tudo. Tá bom? Nossa, e me esquecendo de uma outra coisa muito importante que aconteceu, tá joia? Quem não me conhece ainda vai me conhecer, sabe que eu sou sincero mesmo, eu falo as paradas na lata.
Entendeu? Então nós tivemos um pequeno problema, o curso vai existir, tá bom? Mas só que nós tivemos um pequeno problema, para quem tiver contratado, muitos de vocês inclusive tinham contratado já, um problema que teve com o curso de Física, tá bom? Qual foi o problema? O curso vai existir, vai começar na semana que vem. Agora, qual foi o problema que aconteceu? Normalmente o professor, ele faz a sua grade horária semestralmente. Aqui na reciclagem a gente toma cuidado de tentar esses cursos mais específicos, a gente faz a nossa grade horária logo anualmente. Então nós já havíamos acertado já com o professor Judeu o curso de Física no semestre passado e o curso de Física nesse semestre também. Entendeu? Qual foi o problema? A gente, como já tinha acertado já, a gente nem se preocupou de conversar, nem nada. Entendeu? Porque tanto é que tem gente aqui que contratou o curso de Física em março, sacou, para fazer no segundo semestre. Qual foi o problema? Na semana passada, o Judeu nos comunicou que ele tinha pego uma aula em um outro local na terça e na quinta, às 14 horas, na verdade a tarde inteira. E aí a gente conversou, eu já tinha conhecimento disso na quarta-feira, mais ou menos, mas só que a gente ainda não tinha passado ainda para os alunos, justamente porque ele estava tentando equacionar o horário. No entanto, não foi possível equacionar o horário, então essa turma não vai ser com o Judeu. Essa turma vai ser, nós temos outros 3 professores de Física, que eu ainda não vou falar nomes, porque eu não sei exatamente qual dos 3 que vai assumir, mas só que a filosofia do curso é qual? Matemática, por exemplo. Quem teve aula com a Roberta aqui? Quem teve aula com o Davi? Alguém que já teve aula com o Jefferson? Quem já teve aula com o Judeu? Com o Elson? Pois é, essa galera toda veio para cá, eu criei o treinamento, mas só que hoje o curso não é meu, sacou? Quem teve aula com a Roberta, quem teve aula com o Davi, sabe a qualidade que é dessa galera. Então qual é o detalhe? Entra um professor, sai outro, a filosofia se mantém. Então já fazia parte dos objetivos trazer outros 3 professores de Física para fazer parte da equipe. A questão é, a gente precisou acelerar este processo, entendeu? Por conta deste curso de Física que começa nesta semana. Então, repito, o curso vai existir, não vai ser com o Judeu por conta dessa incompatibilidade, entendeu? A gente ficou bem chateado com isso, mas só que acontece realmente, a gente acabou, foi um problema de comunicação, tudo, a gente tinha acertado lá atrás, ainda deve ter acontecido esquecimento e tudo, mas só que não vai ser possível com ele. O curso está mantido, vai começar na terça-feira, tá joia? Se porventura, algum de vocês, porque pode ter alguém aí, né, que é apaixonado pela baratinha do Judeu lá, né? Aí pode acontecer isso, né? Eu quero a baratinha do Judeu, eu quero a baratinha do Judeu, sacou? Eu estou informando isso exatamente para não ficar naquela de pô, os caras nem falaram pra mim, cara. Eu vim aqui só por conta do Judeu. Eu estou... Tchau, tchau. Já tá aí? Tchau, um abraço. Entendeu? Então, eu gosto sempre de deixar claro, nós não falamos antes exatamente porque ele estava ainda tentando fazer esse ajuste de horário. No entanto, não foi possível, nós fomos informados ontem que ele não conseguiu fazer esse ajuste. Então nós estamos informando, eu já informei o pessoal da turma média, estou informando para vocês também, para que vocês possam ter acesso às informações de forma clara. O que aconteceu, para que vocês possam tomar as decisões de vocês. Entendeu? Mas repito, a filosofia da reciclagem a gente não vai abrir mão dela nem a pau. Que é a filosofia do curso partindo do básico, sem decoreba e tudo, entendeu? A apostila está toda estruturada, tudo direitinho. Tá bom? Beleza? Então eu queria só passar essa informação para vocês. Seguinte, falando aqui agora de área de quadriláteros, presta atenção aqui que vocês vão ver como as fórmulas fazem sentido. Olha só, você aí que decorou que a fórmula do retângulo, como é que calcula a área de um retângulo? Pessoal, a área do retângulo, base vezes altura. Por que será que é base vezes altura? Que é quanto quadradinhos. Exatamente. Olha só para esse retângulo. Olha aqui. Isso aqui é um retângulo? Sim ou não? Sim. Não sei. E agora, isso aqui é um retângulo? Não sei. Por enquanto, a única coisa que eu posso garantir é que isso daqui é um paralelogramo. Porque afinal de contas, paralelogramo sim, que é um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos e com a mesma medida. Para eu ter certeza que é um retângulo, eu tenho que ter o ângulo reto. Agora sim eu posso ter certeza que é um retângulo. A pergunta é, como é que nós calculamos
a área de um retângulo. Como que calcula, gente? Fala pra mim a forma. Base vezes altura. Por quê? Mais do que isso. O que você está calculando quando você faz base vezes altura? Presta atenção aqui. A base, dizer que a base tem 4 centímetros, significa dizer que esta base tem 4 unidades de 1 centímetro. A unidade de comprimento padrão 1 centímetro são 4 unidades, tudo bem? Beleza, todo mundo? E o que significa dizer que a base mede 4 centímetros? Significa dizer que você tem 4 fileiras com 1 centímetro de espessura. Tudo bem? Agora, olha pra cá, gente, olha pra cá, cuidado. Olha lá. 4 fileiras com 1 centímetro de espessura. E quando você diz que aqui tem 1 centímetro de altura, o que significa fazer 4 centímetros vezes 3 centímetros? O que representa esse 4? É o número de fileiras que você tem. O que representa esse 3? É o número de quadradinhos que você tem em cada fileira. Então, por favor, olha para o chão da sala. Se eu pergunto para você, você poderia calcular quantos quadradinhos iguais a esse que você está vendo aí no chão? Quantos quadradinhos eu preciso aqui para revestir a sala toda? Você vai fazer assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, já adiantando, já contei diversas vezes, tá? 23. 20, 21, 22, 23. Tudo parte do conceito de contar quadradinho. São fórmulas? Não, não são fórmulas. Não são fórmulas. Você está contando quadradinho em tudo. Quando você vai pegando a técnica e vai desenvolvendo essa habilidade de tirar a pecinha daqui, colocar a pecinha a colar, meu irmão, você começa a olhar. Olha para essa parede aqui. Todo mundo está olhando? Vocês estão vendo os quadradinhos aqui ou não? Tá cheio de quadradinho aqui, velho. Inclusive, falando em quadradinho, já ia me esquecendo. É sério. Sério mesmo. Aqui tem material. Material escolar. Material escolar é caderno, quadriculado, lado do quadrado. Quadriculado. Ah, por favor. Caderno, lado do quadrado. Errei? Meu Deus do céu. Eu falo que eu tenho dislexia, mas não quero fazer. Você está vendo que não é só digitando, né? Lado do quadrado, 7 milímetros. Por favor. Existe o quadrado, tem o papel milimetrado, que é aquele marronzinho, que tem um quadradinho bem miudinho. Não é esse. Tem o caderno quadriculado com lado de 5 milímetros, que é um quadradinho bem pequenininho também, metade de 1 centímetro. Não é esse. Tem um outro papel quadriculado com lado de 10 milímetros, 1 centímetro, é um pouco maiorzinho. Não é esse. É o de 7 milímetros. Por quê? O muito pequeno, você vai fazer desenhos muito pequenos e você vai ter dificuldade de perceber a propriedade das figuras. Ou seja, de 5 milímetros não rola. O de 10 milímetros você vai fazer, tipo, você não vai conseguir mensurar coisas grandes. Você consegue medir no máximo com 10 unidades de comprimento. Porque senão o desenho fica muito grande e você vai gastar muita folha. O de 7 milímetros é o ideal. Qualquer coisa, manda no grupo. Encontrei não sei aonde. No ano passado mesmo, o cara dessa papelaria aqui, que tem aqui embaixo do Carrefour aqui, descendo, tem uma papelaria bem ali. Aquele cara lá vendeu um caderno feito água no ano passado. Sacou? Vai lá, se ele não tiver, ele vai pedir uma porrada. Entendeu? Mas só que ele tinha desse caderno de 7 milímetros. Se não tiver lá, vocês encontram. Tem papelaria em todo o Brasil. Né? Beleza? Mas, de boa, gente. O negócio é o seguinte. Por favor, pega a lista de vocês aí e circula aquilo que eu gostaria que vocês já tivessem prontos para a próxima aula. Que o Oscar vai se divertir com vocês aí. Circula aí, questões de número. Só colocar aqui. Número das questões, vou colocar aqui no cantinho, tá bom? As questões de números.
1, 3, cadê? 5, 6, 7, essa lista vocês acabaram de receber. 5, 6, 7. Não necessariamente que vai ser feito tudo, tá? Se tem uma coisa que a gente não se preocupa é com quantidade. Eu já fiquei aqui uma aula para resolver uma questão, 2 horas. Como é que vai preocupado? 7, 9. 11, 12, 13, 14. Se não me falha a memória, acho que tem só. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, são essas mesmo. São essas mesmo. E sugestão: tente olhar para essas questões de uma forma diferente, de uma forma que fuja do convencional. Por enquanto, vocês ainda vão olhá-las do jeito tradicional, tal, mas procure. Tá joia? E aí na segunda-feira o Elson vai dar continuidade com vocês aí. No mais, gente, sejam bem-vindos aqueles que estão aqui pela primeira vez, aqueles que já estão fazendo pelo menos o segundo curso, sejam bem-vindos de volta. Até a prova do Enem, vocês vão ver. Quer decorar a fórmula? Tá bom então, até que vai ter fórmula para decorar, tá? Fórmula de Herão, fórmula da área da superfície de uma esfera, equação da elipse, equação da parábola e da hipérbole. Deixa eu ver o que mais que tem de fórmula para decorar. Acho que é basicamente essa área de um triângulo dada a circunferência circunscrita, né? O 4ABC, o ABC sobre 4R ao quadrado, 4R ao quadrado, 4R, também que é chata. Vai dar umas 8 fórmulas. Das 90 fórmulas que a gente decora de geometria, vocês vão ter 5, 6, por aí. O resto você vai entender tudo. Tudo bem? Pessoal, um abração a todos, uma boa noite e reforço. Pode chamar a galera para ainda ter espaço, mas principalmente os treinamentos. Quem fez treinamento sabe do efeito que tem. Tá bom? Tchau, gente. Gente, tchau. Tchau. Um abraço, uma boa noite para vocês. Quem quiser trocar umas ideias, fica à vontade. Valeu. Tchau, tchau, galera. Valeu. Um abraço, boa noite.